Hoje eu vim contar uma história de coragem, recomeço e amor. Um casal de brasileiros que se conheceram aqui em Portugal decidiram montar esse espaço incrível de terapia da dor. E eu não vou ficar de fora e vou experimentar essa técnica. E vocês vão assistir até o final e vão ver o resultado. O que te fez não desistir de jogar tudo pro alto? Você fala, não, quero mais isso aqui não. Nunca nem passou isso pela minha cabeça. Sério? Nunca, em momento nenhum. Eu lembro que minha mãe falava assim, que eu era muito teimoso. Desculpa. Então, eu tô aqui com o Alan Lima, ele que é massoterapeuta, né? É isso aí. E assim, gente, é uma pessoa que eu já conheço desde o início, quando chegou aqui em Portugal. Já tem 2 anos, É isso? 2 anos já. Como o tempo passa, né? Passa muito rápido. Mas o mais bonito que eu acho é ver o desenvolvimento, sabia? É verdade. Isso é tão incrível, né? Lembra quando a gente estava conversando lá no Estoril? Lembro. E foi ali, eu acho que foi o início de toda a história para a gente chegar até aqui, né? Aonde praticamente assim, eu peguei uma cadeira de quick massagem, coloquei nas costas, entrei dentro dos comboios, dentro de ônibus, porque nessa altura eu não tinha nem carro, então a gente tinha que sair de um lugar, eu tinha que sair praticamente da Amadora e andar até lá no Estoril para fazer a massagem, a quick massagem na praia durante o verão. E assim, interessante que tudo foi acontecendo aos poucos, devagarzinho, e cada situação que eu dependia muito do tempo. Tinha que ter sol para ficar na praia. Aí eu ia sempre conversando, poxa, qual seria o próximo passo? Porque o sol estava indo embora. O que eu faço? E eu lembro de uma situação de que no processo de troca de estação, onde a praia já não tinha mais o calor e a praia já estava diminuindo bastante. E ali foi um momento que eu peguei e falei assim, para onde que eu vou? Que caminho que eu sigo? E eu fui buscar, nesse processo fui buscar a minha esposa e na hora que eu resolvi fazer um caminho diferente. Olha só como é que é interessante, né? Eu fui fazer um caminho diferente. E nisso eu peguei o comboio para ir e no meio do caminho eu fui pegar um autocarro. Nesse momento eu peguei o autocarro para o lado errado. Ou seja, eu errei a primeira vez. Depois mais uma vez, peguei e errei de novo. Tudo em um dia só. Aí daqui a pouco eu falei, eu vi o autocarro passar e andei. Eu falei assim, poxa, para onde que eu vou agora? Eu comecei a andar, foi quando eu peguei e vi um espaço e tinha um evento acontecendo nesse espaço. Na hora que eu cheguei nesse evento, perguntei pra mim, viu, como que eu faço para colocar uma quick massagem aqui? Aí a pessoa falou, eu tenho contato aqui e tal. Eu fui lá, peguei o contato, entramos em contato, pedi a esposa para chegar aí. Falava, vamos entrar em contato. E a pessoa chegou e respondeu. Disse que ela respondeu, eu fiz o primeiro evento fora da praia. Olha, que legal! Aí é interessante que eu sempre falo assim, poxa, qualquer uma pessoa, muitas das vezes, quando se perde, fica brava, eu falei, poxa, mas eu pedi uma direção. Eu não sabia para onde ir. Sim. Eu não sabia o que fazer. É o confiar, né? É o confiar na vida. Exatamente. E você confiou na vida, você confiou no seu destino. Exatamente. Isso é muito lindo, né? E me fala, você é de onde do Brasil? Sou de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Carioca. Em Saracuruna. Na terra tão distante. Fazer em Portugal, assim, qual foi a sua ideia inicial? Mudar de vida. Você já tinha esse propósito de querer, vamos dizer, revolucionar a sua vida? Sim. Sim, isso aí é o que ardia dia e noite no meu coração. O tempo todo. Precisava mudar de vida, eu precisava fazer algo diferente. Porque não tem nem como a gente ter um resultado extraordinário sem fazer algo extraordinário, né? Aí quando todo mundo vai só mudando, fazendo coisas boas, eu falo, vou atravessar o oceano. Vamos ver que vai dar isso. Vou pegar o mais difícil, o mais fácil eu não quero não, né? Eu nem entro.
Se não for para se lascar de verdade, eu nem lasco. Mas é assim que a gente aprende, né? E interessante, que eu falo isso para todo mundo. Às vezes as pessoas perguntavam para mim assim, e se der errado? Eu não estou indo lá para fazer dar certo? Eu falei, vai dar errado. Principalmente para mim, que eu não sabia nem onde eu ia morar quando eu chegar aqui. Nem aluguei nada. Só vim. Só veio com a cara e com a coragem. Só vim. E você já tinha o conhecimento da massagem, da medicina tradicional chinesa? Você já veio com tudo isso na bagagem, né? Tudo isso. Legal. Não sabia nem como eu ia começar, como que seria, mas eu já tinha já. Então foi assim, cheguei aqui e a partir daí foi que tudo começou. Aí você encontra um monte de dificuldade. Que nem fala, como eu sempre falo assim, só montar um negócio e se der errado. Mano, vai dar errado. Não adianta. Você vai tentar de um jeito, vai tentar de outro, vai tentar de outro, vai fazer de outro. Então o negócio aconteceu, o processo, às vezes contando, toda vez quando eu falo do meu processo, as pessoas pensam que foi tudo programado, tudo certo. Não, não foi. Eu descobri que eu não sou teimoso, eu sou resiliente. Adorei! Eu não resisto por nada nessa terra. Nada me faz. Eu acho assim, eu também sou uma pessoa que eu sou muito resiliente também. E aí, ao invés assim, às vezes que eu mudo a rota, mas eu me refaço de novo, entendeu? Exato. E é mais ou menos mas o trajeto tá ali, entendeu? Então estava tudo programado na minha mente. Tudo programado no que eu queria fazer, para onde eu queria. Falei, não preciso da aprovação de ninguém, não preciso da aceitação de ninguém. Eu só vou fazer. Mas os dias que você enfrentou sol e chuva e tal, o que você pensava assim? Eu não vou desistir. Chorei. E o dia que a mulher te expulsou lá da casa, lá do seu quarto lá? O que você sentiu aquele dia? Eu senti assim, vai dar tudo certo. Eu sabia que vai dar certo independente. Não importa, todas as vezes, graças a Deus, Deus sempre me conectou. E eu nem tinha falado com a minha mulher, que hoje é minha mulher, antes a gente só tinha terminado de conhecer. E tem uma história também nisso, até eu chegar até ela. Não, depois a gente vai contar essa história, que esse acho que é o ponto primordial de você estar construindo esse espaço lindo, incrível aqui, entendeu? Em tão pouco tempo. Acho que isso que eu quero mostrar também para as pessoas, porque quando a gente tem foco e determinação, as coisas acontecem. É verdade, né? É verdade. E sim, você já está aqui 2 anos, você conseguiu o seu espaço num ambiente, num shopping, que é um shopping muito movimentado, com muitas pessoas, né? Um fluxo de gente tão grande. E você tá aqui, sabe, firme, forte e né, a caminhada sempre, né, um passo à frente, um passo à frente. Então, essas coisas a gente tem que se orgulhar e tem que mostrar, as pessoas têm que saber dessas histórias, sabe? Que a gente começou lá e a gente tá subindo. É aos poucos, é devagar, né? É devagar. Às vezes, a gente pensa que não vai dar nada certo, mas tem que continuar. Sempre. Que certo vai dar, não adianta. É que nem eu sempre falo com as pessoas. Você nasceu para dar certo. Não tem como você dar errado. Só dá errado se você desistir. Se você continuar, não tem como dar errado. Por isso que tem muito mais pessoas que desistiram do que pessoas que fracassaram. Eu costumo dizer que o fracasso, cada vez que você fracassa, é como se tivesse um elo debaixo do seu pé, de mola. Cada fracasso você coloca um elo. E se você não desistir, você aprendeu. Cada elo. Vai chegar uma hora que você vai bater no fundo do poço e você vai subir de um jeito que você não vai cair mais, tanto elo que você tem. E é assim que tem sido comigo. Aí, às vezes, as pessoas vão falar assim, nossa, de repente ele deu certo. Eu costumo falar, até brincar, se no dia que eu estiver fazendo uma palestra e o cara falar assim, foi de repente que aconteceu, eu vou tacar o microfone assim. De repente, não! Eu desde meus 16 anos tentando ser uma de repente. Foi muitas batalhas, né? Foi muita.
às vezes as pessoas até falavam assim que cheguei aqui e comecei do zero aqui. Não comecei do zero. Desde meus 16 anos eu estou montando empresa e fracassando. E como que veio essa questão de empreender aqui em Portugal? Como que veio? Essa ideia de você não querer trabalhar para outras pessoas e trabalhar para você. É assim, ó. Eu não aceito de jeito nenhum trabalhar para ninguém. Eu aprendi uma coisa. Em Gênesis capítulo 1, 26 diz assim: Olha. Criou Deus o homem à sua imagem e semelhança e disse: governarás sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais que andam e rastejam sobre a terra selvagem doméstica. Deus estava entregando nada mais, nada menos que governo. Se você governa no seu país, se você governa na sua casa, se você governa você vai governar em qualquer lugar do mundo que você for. Eu aprendi algo que eu sou totalmente contra. Lá no Brasil a gente fala sobre CLT. Eu sou totalmente averso a CLT. Eu não trabalho para ninguém. Falei, não trabalho, não vai ser em qualquer outro lugar, eu não vou trabalhar. Eu tinha isso muito convicto na minha cabeça. E se eu trabalhar, vai ser só para aprender. Só para aprender o código do país, o código do local, só para aprender. Então tem tempo de entrar e tempo de sair. Porque o que eu tenho, carrego dentro de mim, é empreendedorismo. Qualquer lugar do mundo que eu chegar, eu vou empreender. Simples assim. Então não tem como. Eu não consigo, não tem, não adianta. Não adianta, eu não consigo me enquadrar e trabalhar para ninguém. E é isso, aí eu chego aqui, aprendi alguma coisa, tirei algumas dúvidas e fui aprendendo, pronto. Aí depois é só fazer conexões. Sim. Aí as conexões network, exatamente. Ela vai te trazendo, vai trazendo conexões, vai trazendo pessoas, vai te ajudando no processo. Ninguém cresce sozinho. Eu falo que se não fosse a minha esposa, eu não chegaria aqui de uma forma tão rápida como eu cheguei. Ela tá toda sutileza, ela me apoia em tudo. Em tudo ela me apoia. A primeira pessoa, quando eu falei de ir para a praia para fazer a massagem na praia, falou, tá bom. Ela já começou a pesquisar, daqui a pouco a cadeira estava chegando na minha casa. Simples assim. A mulher é a sabedoria da casa, né? Exatamente. Então, e o homem é o que direciona, né? Então é muito importante ter uma mulher sábia, né? Que edifica o lar. Então foi assim, ela acreditou em mim desde o começo. Desde o começo ela acreditou em mim, esteve comigo o tempo todo, carregando as coisas. Eu tenho alguns vídeos da gente indo para os eventos e ela ali, ó, carregando, depois de uma carga, muitas vezes de trabalho, mas folga, e a gente tá ali, ó, junto. Então assim, eu falo isso no... Isso uniu mais vocês dois? Se uniu? Ela simplesmente, eu falo assim, ó, ela simplesmente, eu vi nela uma mulher que está olhando para o mesmo lado, para a mesma direção. Legal. A gente não há competição. Eu não sou melhor do que ela não é melhor que eu. Eu falo, ela é submissa a mim. Aí as pessoas falam, nossa, então o cara é uma mulher submissa, porque as pessoas não sabem o que é ter uma mulher submissa. Sim. Esse termo foi mudado. Nós estamos falando da submissão no sentido dela estar conectada na mesma missão. Sim, entendi. Vocês estão alinhados no mesmo propósito. Na mesma missão, no mesmo propósito. Então não tem jeito, não tem como não dar certo. E isso, para mim, é o que mais tem valor num relacionamento. E você esperava, quando você chegou aqui em Portugal, que você ia conhecer uma pessoa Não. assim? Quem estava procurando? O início de tudo foi assim. Foi um negócio muito sem programação nenhuma, que nem eu falo. Eu não estava procurando ninguém. E nem eu. E nem ela. Mas aí a gente foi
foi num evento, eu conheci primeiro a irmã dela, algumas semanas antes e tal, e ela me conectou a um grupo de amigos também. Cheguei nesse local que era... A gente estava numa churrascaria, É, fomos comemorar o aniversário dessa amiga em comum, a amiga da minha irmã, amiga minha também, e pronto, né? Aí ele foi. Aí cheguei lá, aí eu sentei do lado dela. Ficamos sentados na mesa, tal, do lado dela, tal. Aí eu peguei, ela chegou e deixou eu fazer um cafuné na cabeça. Uma massagem aí, pronto, se apaixonou. Só pela mão. Uma Aproveitando dos seus dotes para poder conquistar, entendeu? Já foi mesmo isso. Não, mas foi engraçado. Foi algo que não foi planejado, não foi nada, mas aconteceu assim. Então, assim, foi de extrema importância, eu logo apoiei ele. Ele foi me explicando como que era a massoterapia, porque ele formado na medicina tradicional chinesa, como ele já exercia no Brasil. Eu super me interessei pela área, continuei trabalhando onde eu estava, numa área completamente oposta, e comecei a me profissionalizar, estudar junto com ele. Porque ele, logo que chegou em Portugal, ele já começou a estudar para ter o diploma daqui, né? Para ser reconhecido. E aí eu comecei a estudar em conjunto com ele, para que assim que eu pudesse migrar já para a área, já tivesse apta, eu fizesse esse processo. Então eu me interessei, eu gostei muito, achei super interessante. E é óbvio, é muito importante se apoiar e andar em conjunto. Quando você anda para lados opostos, as coisas não funcionam. Você acha que vocês trabalharam junto, uniu mais vocês? Sem dúvida. Sim. Sem dúvida. Tem pessoas que dizem, não é legal trabalhar com as próprias. Eu acho ótimo. Desentendimento, sim. Discordar por uma coisa ou outra, mas discussões ou brigas, não. É como fala. Sempre... Existem dois extremos. Se nenhum casal não discute assunto nenhum, alguma coisa está errada. Também se discute demais, também está errada. Tem que haver o meio termo disso daí, né? É só diferenças de opiniões, só, né? E que depois, na conversa, chegava num denominador comum. Exatamente. Mas nada assim, nada fora. Ele me mostrou muita segurança, que ele sabia o caminho, ele sabia a direção, ele sabia como era a área. Então, por ele já conhecer a área, já exercer na área, eu fiquei mais confiante. Eu falo que eu era o pezinho medroso. E ele me demonstrou toda essa confiança. E por isso eu confiei nele e fui junto. Fui junto. Crescendo, evoluindo. E nesses eventos, estava sempre trabalhando no meu trabalho e trabalhando com ele. Então, estava sempre trabalhando. Então, sempre infiltrando na área, porque não é só a massagem. A massagem é de extrema importância, o shiatsu ou a massagem relaxante, mas você ter a base da medicina tradicional chinesa é muito mais além. Então, nós começamos, como não podia exercer ainda, no shiatsu, na massagem, nos eventos, mas depois fizemos uma progressão, né, para a medicina tradicional chinesa, onde hoje nós temos mais de 1000 pacientes, clientes, que passaram por essa trajetória nossa. Então, ver essa evolução, hoje eu falo assim, é muito Deus. E o nosso esforço, o estudar todos os dias, o estar sempre buscando a melhoria, sempre o bem-estar, não só nosso quanto do cliente também. Aqui
a gente trabalha com o nosso carro-chefe aqui é o quê? A terapia da dor. A terapia da dor que é onde a gente trabalha com a base dos tratamentos da medicina tradicional chinesa. Porque para a gente não faz sentido um cliente chegar aqui com uma dor e ele escolher as técnicas que ele quer fazer. Eu falei, não, a gente vai fazer um mix dessas técnicas e dentro do processo de 1 hora, no mínimo 1 hora e meia no máximo, nós vamos trabalhar para poder estar tratando, seja um nervo ciático, seja uma hérnia de disco, sejam várias patologias que às vezes os clientes estão desesperados, muito desesperados. Fibromialgia, então a gente vai tratar essas dores. E muitas das vezes eu percebo quando eu sempre quando os clientes eles estão tão desesperados que muitas das vezes eu tenho que trabalhar um pouco na mente dos clientes, porque mudou aqui, mudou o corpo. E eu percebo que a maior dor dos clientes está na mente. Quando a gente trata a mente, a gente começa a tratar também o corpo. Como eu sempre falo, às vezes há casos que o cliente está aqui num nível de estresse, num nível de tão desesperado, que eu tenho que chegar e conversar com o cliente, até mesmo no processo, para fazer com que o cliente se acalme e que a gente consiga trabalhar o corpo. E, na verdade, que nem fala, as dores no corpo é a alma gritando. Eu sempre falo assim que o nosso propósito não é simplesmente ganhar dinheiro. Não, não é. Eu falo, dinheiro é só consequência daquilo que a gente está trabalhando, daquilo que a gente está entregando para os clientes. Porque o principal de tudo isso é o tratamento, é lidar com pessoas como pessoa. Alma se conecta à alma. É eu conectar a essas pessoas. E tem dado muito bom justamente por causa disso. Trazer que esse ambiente seja um ambiente onde as pessoas cheguem carregadas e elas consigam sair daqui mais leve. E assim a gente vai dar. Por isso eu até costumo dizer, há alguns tratamentos, alguns resultados que eu digo que vai muito mais além das técnicas. Eu percebo isso. Porque eu chego aqui, eu falo assim, pô, não é possível. Não daria esse resultado todo. Mas por quê? Porque houve uma mudança de pensamento, houve uma intervenção ainda maior, houve todo um trabalho ali por trás que a gente não adianta, a gente não consegue explicar. Por mais que eu tente aqui explicar o que acontece, mas uma coisa eu sei, foi muito mais além. Você entende? Embora eu não saiba explicar com as palavras certas, mas foi mais além. E é isso que a gente faz, a gente procura conectar a isso, trazer essa mudança de mentalidade, mudança no corpo, mudança na vida, para que ela veja de forma diferente. E assim é o nosso tratamento. Eu costumo dizer que é um tratamento único. Mas a terapia da dor também tem a questão do tratar a alma, de conversar com o cliente e deixar o cliente mais calmo para ele entender o processo, mas vai muito mais. A medicina tradicional chinesa é uma coisa que existe e é milenar, né? Então funciona sim, e funciona muito mais além do que até nós mesmos acreditávamos. Então, é importante, porque através dos pontos gatilhos de dor, eu consigo atingir muito mais além, direto ao ponto da dor do cliente. Eu trato direto, eu não postergo a dor. Então, eu consigo trabalhar todos os pontos que irradiam dores para aquele lugar e fechar toda a possibilidade de existir uma dor irradiada. Então a medicina tradicional, ela realmente funciona. Nós somos mais jovens, né? Não temos aquele conhecimento milenar, mas temos hoje um conhecimento de pessoas e pessoas e pessoas que estudaram
E sim, eu acredito sim, que é muito mais além do que só a gente conversar com o cliente. É realmente tratar o corpo em cada ponto, porque aí assim a gente consegue fechar. Nós estamos localizados aqui no Alegro Sintra, tá? Estamos no piso -1, que é um hall de entrada onde tem um tapete rolante no Pingo Doce, que dá acesso ao Pingo Doce. Quem vier para cá de carro já tem um estacionamento que é gratuito daqui, que é muito bom, né? E já dá para parar praticamente aqui no espaço aqui pertinho, aqui do lado. Nós estamos no hall de entrada. E vim direto, entrando exatamente no Pingo Doce, ou se vier por cima, é só chegar e entrar pela entrada que vai dar de frente para o Pingo Doce e descer a rampa. Então, assim, o acesso é muito fácil, muito simples.